Bem-vindos à quarta aula do mini curso sobre a teoria pura do direito, obra consagrada do positivismo jurídico, realizada por Hans Kelsen em 1934 inicialmente, depois a segunda edição em 1960 com a norma fundamental. Hoje nós daremos continuidade nos assuntos trabalhados nos vídeos anteriores. Eu me lembro que no vídeo, na aula 3, eu falei sobre ética, moral e direito na visão do Hans Kelsen. E eu comentei, entre outras coisas, que na visão de Hans Kelsen, a ética não passava de uma disciplina voltada para a moral. Era uma disciplina que estudava a moral. Então, terminamos fazendo uma espécie de analogia, da mesma forma que a ciência do direito está para o direito, a ética está para a moral, pois a ética, na visão de Hans Kelsen, seria uma ciência da moral. E aí eu terminei falando também que a ciência do direito caberia a ela estudar o direito. Óbvio, pelo próprio nome. Agora, o direito, por sua vez, ele se comunica através de normas. Então, as normas serão o grande objeto de estudo da ciência do direito. Agora, falamos também que o Kelsen ele pretende, com essa obra, purificar a ciência do direito, o direito, em relação às outras ciências. Então, ele pretende trabalhar a ciência do direito de uma forma mais pura, sem influências, por exemplo, da sociologia. Então, vamos entender agora o que difere a sociologia do direito da ciência do direito. Quais são as diferenças, o que se faz de tão importante que incomodava o Kelsen, e para ele chegar ao ponto de falar, olha, você estuda de uma forma diferente da minha, não confunda a ciência do direito com a sociologia do direito. Eu escrevi até na lousa, isso foi na primeira aula, salvo engano, que você tem um sentido aqui, aquela sentença, A quer que B faça X, certo? Esse pedaço aqui, o ser, e aqui o dever ser, constituem-se diferentemente. Isso aqui diz respeito à sociologia. A sociologia do direito, ela pensa, portanto, quais foram as causas que motivaram o legislador a trabalhar de determinada maneira. O que fez com que o legislador pensasse dessa forma? Então, quando você pensa numa norma, qualquer norma, um olhar sociológico, você vai pensar o quê? Poxa, o que é que o sujeito, o indivíduo que legislou, estava pensando? Quais foram as condições que propiciaram determinado tipo de pensamento? Então, aqui você tem uma preocupação das causas que levaram esse indivíduo, legislador, a não querer que você mate o outro, a querer que você dirija sóbrio, entre outras coisas. Então, a sociologia do direito ela aborda justamente isso, as causas que levaram o legislador a agir, a expor de determinada maneira uma determinada norma. Por que de 6 a 20 anos para homicídio simples? A sociologia do direito vai buscar isso. Por que o legislador pensou de 6 a 20 e não de 8 a 15? Ou não de 2 a 12? E assim por diante. Ou melhor, ainda pensando um pouco além, por que é que o legislador considerou que proibir o ato de matar é interessante para uma sociedade? Isso diz respeito à sociologia do direito. A ciência do direito, por sua vez, que está aqui, que a ciência do direito, ela vai pensar na norma. A norma posta.
diz respeito à análise da própria norma. Como que essa norma ela interage dentro de um ordenamento jurídico, se ela faz sentido dentro daquele ordenamento jurídico como um todo, se tem uma outra norma que confronta com ela, mas para a ciência do direito não interessam as causas que fizeram o legislador pensar numa determinada norma. Se hoje você tem, por exemplo, em relação à Constituição, nós temos no artigo 5º um grande rol de direitos e garantias fundamentais. No olhar sociológico, você vai abordar por que em 1988 houve necessidade de se colocar tantos incisos do artigo 5º defendendo determinado direito, determinada garantia. E quais foram os fatores? Porque era um período pós-ditadura militar aqui no Brasil, então na ditadura houve uma repressão muito grande, não tinha uma liberdade de imprensa e valorizaram muito isso, então esse talvez seja um dos motivos, talvez seja o maior dos motivos que levaram o legislador a trabalhar desta maneira e expor, versar, prever daquele jeito. Então isso é uma abordagem sociológica. Agora, já na ciência do direito, você vai olhar para esses direitos e garantias fundamentais e vai simplesmente pensar se, por exemplo, nossa, isso aqui não está um pouco repetitivo? Será que essa norma não já trabalha essa? Qual é a distinção? A ciência do direito ela vai levar em consideração cada vírgula que está no papel. Enquanto a sociologia não se preocupa tanto com a vírgula do papel, ela se preocupa mais com a exposição, os motivos atrás daquela norma. O que se esconde por trás daquela vontade legiferante? O que está escondido atrás da norma? E a ciência do direito olha para o que está posto, para o que é o direito ali, como ele está. Essa é a grande distinção que se faz, então, entre a sociologia do direito e a ciência do direito. E a ciência do direito, por sua vez, a ciência do direito não se confunde com o direito. Você tem dois tipos de sentença diferentes na visão do Kelsen. Uma sentença que será emanada do direito e a outra que será emanada da ciência do direito. Vou explicar. Você tem uma norma jurídica de um lado, e você tem aqui uma proposição jurídica. Qual é a diferença entre a norma jurídica e a proposição jurídica? O Kelsen, ele até admite que às vezes fica um pouco difícil você separar a ciência do direito do direito, num certo sentido. Não difícil separar, mas mostrar isso. Porque o direito que se comunica através de normas, e essas normas do direito, elas se comunicam por palavras. Não é o caso, por exemplo, da biologia. Um biólogo, um botânico, ele olha para a planta e ele vai depois fazer um trabalho de análise e descrição daquela planta. Agora, esse trabalho, ele fica bem evidente, evidencia-se a diferença, fica bem claro, porque o trabalho do botânico vem escrito. Então ele fala, olha, a planta se desenvolve de uma determinada maneira, quando chove assim, assado, tal. Aí qual é o objeto de estudo? A planta. Aí você tem um pedaço de planta, você olha para a planta, ok, o objeto de estudo é a planta. No caso do direito, tanto a ciência do direito como o direito, ambos se comunicam através de palavras. Então muitas vezes isso gera um pouco de confusão para entender, para conseguir separar. Mas o Kelsen também fala isso e ele diz que é importantíssimo você separar a ciência do direito e o direito através dessa norma jurídica. Essa norma jurídica vem do direito. A origem da norma jurídica vem do direito. E a proposição? A proposição vem da
ciência do direito. A proposição jurídica vem da ciência do direito. Aí você vai falar, pô, mas é só isso? Então a norma vem do direito e a proposição vem da ciência? Assim, né? Melhorar um pouco. A norma jurídica envolve um comando. A norma jurídica ela envolve um comando, enquanto a proposição, o trabalho da proposição é descrição do direito, do que é o direito, de como é o direito. O objetivo, então, aqui é descrever o direito, em um certo sentido, conhecer o direito, enquanto aqui, através da norma, aplica-se o direito, aplicar o direito. Precisa tomar um pouco de cuidado aqui, porque os operadores do direito, que por sua vez pronunciarão norma jurídica, os operadores do direito aqui, esses caras, não é que eles desconheçam o direito, eles não desconhecem, eles podem até conhecem. Para que você seja um operador do direito, nada mais cabível, nada mais coerente do que seja necessário que você conheça o direito. Mas o que o Kelsen fala é que aqui é um conhecer de um olhar externo ao direito. É diferente de quando você está inserido no direito, operando o direito, produzindo e aplicando o direito, de quando você observa de fora, com certo distanciamento do seu objeto de estudo, para conseguir um trabalho mais imparcial, mais longínquo do seu objeto. É justamente esse conhecimento, de certa forma, mais externo. E aqui não é uma rejeição do conhecer. Nesse aplicar, produzir o direito aqui da norma, dos operadores do direito, o Kelsen não fala que esses caras desconhecem o direito. Não, mas eles conhecem, só que eles conhecem internamente, eles sofrem influências diretas, eles não têm esse olhar externo que o cientista do direito terá. Por isso que se faz notável aqui a diferença entre o conhecer o direito e aplicar e produzir o direito. Outra diferença, norma jurídica, você pode falar que ela é válida ou inválida. Válida ou inválida. Agora, aqui na proposição, a gente está trabalhando com o que é, uma descrição, ver se faz sentido, se não faz, se é coerente, etc. Então, aqui diz respeito à veracidade. Veracidade. Quer dizer, é verídico determinado ocorrido essa norma? Existe veracidade em determinada norma jurídica? A ciência do direito que vai falar. Mas aqui não é falar proposição. A proposição não é válida ou inválida. Ou ela é verídica ou ela é inverídica. Acontece isso? Não acontece? É inverídica. Acontece? É verídica. E assim vai. Outra distinção, aqui, norma jurídica, a gente está no abstrato, estamos no papel. E aqui na ciência do direito, estamos voltados mais para o lado fático, do que ocorre, o que é a famosa questão, o que é o direito, como ele é, como o direito é. Aqui, pelas proposições jurídicas, a ciência do direito tentará, por sua vez, descrever o direito, como é o direito. Então é isso que se faz cabível aqui, a distinção entre a norma e a proposição. Exemplo. Artigo 121 do Código Penal. Eu gosto do exemplo, já deu para perceber. Se você acompanhou os outros vídeos, você já percebeu que eu gostei do exemplo. É porque o Kelsen também gosta, então eu copiei ele. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, : pena, reclusão de 6 a 20 anos. Você tem lá o jeitão do matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso é uma norma jurídica.
Agora, como é que vem a proposição jurídica da ciência do direito? Quando for observado que um indivíduo tirou a vida de outrem, será iniciado o processo para que aquele que cometeu o ato tenha a sua pena privativa de liberdade, sua reclusão e tal. Então, percebe que existe uma diferença? É que não fica tão evidente como no caso do botânico, que vai olhar para a planta e ele escreve sobre a planta e você fala, o que está escrito é a ciência que estuda a planta. E é aqui justamente que precisa perceber essa noção. Uma coisa é você falar, matar alguém pena de 6 a 20 anos, e a outra é você falar, quando for observado que determinado indivíduo matou, tirou a vida de outro, será aplicado ao indivíduo uma pena de reclusão privativa de liberdade de 6 a 20 anos, tal. É uma norma descricionária, ela visa explicar o direito, a explicação da norma pela norma, não se procurando completar e descrever. É melhor descrever do que completar, porque o completar envolveria mandar junto, esquece o completar. É o sentido de descrever o direito, de falar como ele é, o que se observa numa determinada norma, num determinado ato. Dando continuidade, preciso apagar aqui. A lousa, se você copiou, não sei se copiou, você pausa o vídeo, qualquer coisa depois e copia novamente, apesar de que não sei se minha letra agrada muito. Agora a gente já fez a diferenciação da ciência do direito para a sociologia do direito. E também vimos como que a sentença do direito ela se difere da sentença da ciência do direito. O que você vai chamar de norma jurídica e o outro de proposição jurídica. Algo diferente, como a gente acabou de ver. Agora, em relação à natureza, quando ele vai falar em imputabilidade, você tem na natureza, o que acontece? Causalidade, vou escrever aqui, causalidade, não vai caber, imputabilidade, coube. Causalidade e imputabilidade. Causalidade, aí você pode pôr assim, natureza. Acho que eu vou preferir escrever com letra de forma, porque escrever com cursiva aqui, eu não sei, acho que só piora. Bom, causalidade, imputabilidade. Por que é que a gente não pode falar que a norma ela se insere num contexto de lei de causalidade? Por que o direito não está inserido num princípio de causalidade como um todo? Porque, apesar de parecer causalidade, não é da mesma forma que ocorre na natureza. A causalidade ela é dada por uma necessidade aqui. Necessidade. Aquilo que eu até já tinha comentado sobre isso, o princípio da inexorabilidade da condição da natureza, que as coisas são do único jeito que poderiam ser. Mas essa causalidade, ela parece ser aplicável ao direito quando você fala em causa e efeito. Você tem fala, não, olha, o sujeito roubou, então, como a causa qual é? O roubo. E o efeito desse roubo aí, qual é? É uma pena privativa de liberdade. Matou, qual o efeito? Então você fica em pressuposto e consequência, Matou, vai pra cadeia. Fez isso, acontece aquilo. Fez isso, acontece aquilo. Apesar de parecer uma causalidade, o Kelsen fala em imputabilidade, imputação.
é diferente, há uma distinção. Isso aqui é mais uma tentativa que ele quer purificar o direito através disso. O problema aqui é que tanto a causalidade como a imputabilidade se apresentam por juízos hipotéticos que ligam um pressuposto a uma consequência. Então, por vezes, você olha, observa determinada análise e fala, então quando chove acontece isso. Quando você, da natureza, lei de causalidade, exemplo clássico usado no livro também. Você aquece o metal dilata. A gente pode extrair uma coisa disso. Se você aquece o metal e ele dilata, você pode falar se A é, então B é. Você tem aqui uma sentença para explicar o metal. Porque se você aquece o metal, A, aquecer o metal. B, ele dilata. Existe alguma possibilidade? Não. É da única forma que é do jeito que é. Acabou. Não tem. E aqui, quando você está na esfera do direito, você fala se A é, B deve ser. Você percebeu que a segunda parte é diferente. Essa é a primeira distinção que a gente pode fazer em relação à causalidade e à imputabilidade. Por que você observa esse B deve ser? Porque não é geral a regra. A regra não é geral. Qualquer um que matar sofrerá a pena privativa de liberdade? Não. E eu não vou nem entrar aqui, você não precisa falar, não, porque ele pode ter matado em legítima defesa. Sim, mas ele pode ter matado com 6 anos de idade. 6 anos de idade, ele é menor. Pelo ordenamento jurídico, ele é menor. Então, o indivíduo menor de idade matou. E aí? Ele não é o quê? Imputável. Não é imputável. Por isso que não é uma regra geral de causalidade. Que é aquilo que você vai tentando afastar. E ele fala ainda que, além dessa questão, apesar dessa apresentação, esse jeitão do juízo hipotético ligando um pressuposto a uma consequência, e você ter também essa questão aqui da imputabilidade, ver se o indivíduo era retardado mental ou menor de idade, portanto não aplicável, não imputável. Além disso, você tem uma relação entre a causa e a consequência na natureza que não ocorre no direito, na visão do Kelsen. Qual seria? O que ocorre é que na natureza você tem um efeito incessante de causas e consequências. Você aquece o metal, ele dilata, e aí, por sua vez, posteriormente, ele vai o quê? Resfriar, e aí ele irá contrair, e aí depois a temperatura não permanecerá a mesma, não permanecendo a mesma, este metal irá ficar contraindo ou dilatando, e assim será eternamente. Portanto, na natureza, você tem, em um certo sentido, uma consequência que será sempre efeito de outra consequência. Um pressuposto que será consequência, e essa consequência será um pressuposto, e você tem um ciclo interminável de pressupostos e consequências. Um grande ciclo. É o ciclo da natureza. E aqui, você tem o Kelsen, ele não está rejeitando a lei da causalidade 100%. Ele fala assim, não, uma conduta X, realmente, ela leva a determinada coisa. Existe uma relação de causa e efeito? Sim, existe, mas é diferente da natureza, que é isso que ele quer dizer. Porque aqui você tem o ato que o princípio retributivo da norma faz cessar a consequência, ou seja, esta consequência ela não será o pressuposto de outra. A lei de causalidade, entre aspas, aqui, causalidade no direito, ela existe, mas ela, primeiro, ela cessa com
com esse princípio retributivo. Você tem um pressuposto e uma consequência, mas você não terá sucessivo, não é um ciclo interminável, na natureza é interminável. A segunda distinção aqui, a primeira então é essa questão de, o Kelsen utiliza um termo, ele fala em ponto terminal. Então você tem aqui na natureza a consequência, ela não é um ponto terminal, ela não cessa esses efeitos. Repetindo, na natureza é incessante, você tem o pressuposto, consequência, o metal aquece, a temperatura vai se manter a mesma? Não, então o metal vive o quê? Contraindo e dilatando. E em virtude disso você tem uma incessante relação causal, infinita relação causal. E no direito não é assim. Essa relação causal, ela se exaure a partir do momento que o princípio retributivo é aplicado. Você tem a consequência, pronto, ali acabou. Ali acabou. Agora, a segunda, essa é a primeira distinção. E a segunda? A segunda está aqui, ó. A segunda está aqui, ó. O querer do legislador é diferente de um princípio necessário à condição da natureza. Não é a inexorabilidade da condição da natureza, que na natureza as coisas são do único jeito que poderiam ser, ok? Então, por sua vez, essas normas, elas são do jeito que são. E regidas pelo princípio da necessidade. Agora, e aqui no direito? Aqui no direito você tem o que você vai falar em ato volitivo. Ato volitivo. É o sentido dessa ligação de uma norma. De uma norma. Você tem o metal dilata, não, o metal é aquecido, então ele dilata, ok. Se A é, então B é. Beleza. Agora, o indivíduo que rouba deverá ir para a cadeia, a pena privativa de liberdade. Mas você tem um querer, você tem um ato volitivo, o sentido da ligação, existente entre o pressuposto e a consequência da natureza é diferente do sentido da ligação existente entre o pressuposto e a consequência que a ciência jurídica nos traz, que o direito nos traz, porque você tem um ato volitivo, você tem um ato de vontade, o indivíduo quis que alguém agisse de uma determinada maneira. Então essas duas distinções que são cabíveis. Você tem primeiro a distinção do sentido da ligação entre o pressuposto e a consequência, e segundo lugar, esse dever ser contra o ser aqui, a necessidade, que vai de encontro à contingência do ser humano. Você não tem como ficar preso. O ser humano toma diversas condutas diferentes, por mais que todas as outras ciências tentem prever a previsibilidade de conduta. Eu já comentei aqui que que por mais que tentem, não é possível atingir um grau máximo aí, 100%. Por quê? Porque estamos falando de ser humano. É muito mais fácil você adivinhar que um cachorro vai abanar o rabo do que adivinhar como que um ser humano vai se comportar num determinado contexto, uma determinada situação. Tanto que existe um monte de pesquisa para isso. Você faz a pesquisa com o cara para ver a reação do ser humano. Tantas pessoas. E essas pessoas sofreram influência X, influência Y. Assim vai. São as pesquisas que são realizadas para tentar prever essa conduta do ser humano. Mas vamos lá. Então, essa norma que existe, essa imputabilidade. Princípio da imputabilidade e imputação. Estamos falando de imputação. Agora, uma coisa aqui curiosa é que hoje é muito fácil falar em lei de causalidade. Para o Kelsen também era fácil, porque ele é do século XX. Nós estamos no XXI. E ainda estamos estudando o Kelsen, e estamos estudando também diversas outras coisas que vieram 2.000, 2.500 anos antes de nós. Como, por exemplo, filosofia grega, que tanta influência tem até hoje. Sócrates, Platão e Aristóteles, sem dúvida, são
três gigantes aí. Bom, Sócrates não dá para saber se ele existiu exatamente, mas, enfim, isso não interessa aqui. O que é que interessa é que antes disso, primitivamente, primórdios, olha que interessante, nos primórdios, o homem das cavernas, que atribuía, por exemplo, uma má colheita, uma boa colheita, os eventos da natureza eram relacionados com uma divindade que estaria observando a conduta destes homens. Então eles acreditavam piamente que as colheitas boas ou ruins, ou determinado acontecimento, por exemplo, um javali invadiu a tribo e matou X pessoas. Eles enxergavam isso como uma coisa, como imputabilidade. Eles não enxergavam isso como uma lei da causalidade. Choveu mais esse mês. Não é causalidade, é imputabilidade. Choveu mais esse mês porque é a gente que fez alguma coisa errada aqui. Então é interessante, porque tudo que eu falei aqui parece, às vezes, um pouco fácil, um pouco óbvio. Você fala em lei de causalidade na natureza e fazer essa distinção com o ser humano, mas nem sempre foi assim. Pessoas precisaram estudar, buscar esta relação de causalidade para que se constatasse isso. Então os primitivos enxergavam os fenômenos da natureza através da imputabilidade e não da causalidade. O cara falava, nossa, choveu mais, então a gente que não agiu bem. É como se existisse um ato de vontade entre o chover mais ou chover menos, como se o ser humano de fato interferisse, como se tivesse um Deus que ficou observando a conduta daquela tribo, e aí falou, não, vocês se comportaram mal, foram feios aqui, então eu vou foder a vida de vocês, vou acabar com a vida de vocês, vou ferrar todo mundo aí. Então, nos primórdios, você poderia considerar que os homens pensavam os fenômenos da natureza através de do princípio da imputabilidade e não da causalidade. Bem interessante. Eu acho bem interessante. Se você está assistindo até agora esse vídeo, é provável que você também ache isso interessante. Fico feliz em saber. O duro de você fazer um vídeo no YouTube é que você nunca sabe exatamente com quem você está falando. Mas tudo bem, eu sigo aqui, não tem problema. Se quiser deixar um recado, um comentário, alguma coisa, só para falar que tá errado isso, não gostei disso, deixa aí um comentário, só para eu saber que eu falo com alguém. Às vezes é interessante você saber isso, porque eu fico sozinho aqui nessa sala falando. Bom, chega de desabafo. Então, o que acontece? O princípio da imputabilidade é aplicável ao direito e a causalidade à natureza. Lembrando que no direito, o Kelsen ele não rejeita totalmente a causalidade. Ele só fala que você tem essa questão da infinitude da relação entre pressuposto e consequência na natureza, e no direito você tem a finitude e também tem essa questão do sentido da ligação entre o pressuposto e a consequência, que na natureza é a necessidade, e no direito você tem a contingência, algo que poderia ter o ato volitivo, portanto, não há que se falar do que é necessário. Tudo isso que a gente fala é porque poderia ser diferente. Então, dito isso, a gente pode falar que existe uma oposição entre essa necessidade e esse ato de vontade existente nas normas da natureza e no direito. E o direito, por sua vez, considerando também a condição da imputabilidade, a gente fala que o ser humano tem um pouco, ou muito, relativo, depende do autor, o ser humano ele tem uma certa liberdade, um mínimo de liberdade, para agir dentro de um sistema, de um ordenamento jurídico. Agora, essa liberdade, eu extraí uma frase, são 2 linhas só que eu vou ler aqui. 2 linhas só que eu vou ler. Da opinião do Kelsen sobre a liberdade, essa necessidade contra a liberdade do ser humano. Então,
esse ser humano vendo essa liberdade, ele é de certa forma responsável moral e juridicamente pelos seus atos. E agora a pergunta que é cabível aqui é: de onde vem a liberdade? O ser humano é livre? Essa pergunta é uma verdadeira pedra no sapato de todos aqueles que se interessam pelo pensamento da filosofia. Essa questão da liberdade do homem. Se o homem é livre, se o homem não é livre, por que é livre, por que não é livre, e assim por diante. Então eu ressalto aqui que o que eu vou ler agora, essas duas linhas, que é a opinião do Hans Kelsen, que está inserido, por sua vez, num contexto de positivismo lógico-jurídico do século XX. Só tomar um pouco de cuidado, eu falei no outro vídeo também, quando eu falei de ética, moral e direito, eu falei, olha, a questão de ética aqui, na visão do Kelsen, é uma disciplina voltada para o estudo, para a análise da moral, é uma questão do Kelsen falar isso. Ele que falou e acabou. O problema é dele e dos que se interessam pelo que ele estuda. Agora, se você vai ler Kant, você vai encontrar outra ética. Se você for ler Spinoza, é outra. E assim por diante. Então, da mesma forma que eu vou ler essas duas linhas sobre liberdade, é a liberdade de Kelsen. Não é a liberdade de Kant, não é a liberdade de Thomas Hobbes, nem de Jean-Jacques Rousseau. Então, as duas linhas são: não se imputa algo ao homem porque ele é livre. Olha a imputabilidade aqui do direito. Hein? Não se imputa algo ao homem porque ele é livre. Mas, ao contrário, o homem é livre porque se lhe imputa algo. O homem é livre porque se lhe imputa algo. O que a gente pode tirar dessa frase? A primeira observação acerca dessa frase que eu te faço é que Hans Kelsen rejeita a condição do homem como livre por ser homem. Não é que você simplesmente nasceu e é livre, não. Kelsen rejeita essa hipótese a partir do momento que ele fala que o homem é livre porque se lhe imputa algo. Ou seja, algo é imputado ao homem. E a partir dessas imputações, a partir do momento que você cabe aqui ou ali dentro de um ordenamento jurídico, aí você vai analisar o seu grau de liberdade, o mínimo de liberdade. Então a sua liberdade, ela tem a origem na norma. Essa é justamente essa observação, é a segunda observação. A origem da liberdade está na norma, na visão do Kelsen. Não é o homem simplesmente como homem, na condição de homem, ele é livre. Não. Quem dá essa liberdade para o homem é a norma. A norma que dá a liberdade para o homem na visão de Hans Kelsen. A frase é bem interessante. São só duas linhas, mas essas duas linhas explicam bastante coisa. Depois de tudo que eu falei aqui, você pega essas duas linhas e já consegue entender a posição de Kelsen em relação à liberdade. Então, só para lembrar, esse vídeo tratou a respeito da distinção entre sociologia do direito e ciência do direito. Também falamos diferença entre norma jurídica e proposição jurídica, que cada uma é emanada uma sentença do direito e a outra é uma sentença da ciência do direito, ramos diferentes. E também falamos sobre a questão do ato volitivo e da infinitude do pressuposto e consequência entre natureza e direito, relação de causalidade existente entre o princípio da necessidade, que essas causas, pressupostos e consequências da natureza e pressupostos e consequências do direito. E por último, finalizamos com uma frase especial de Hans Kelsen, em duas linhas, para você entender que a liberdade, na visão de Hans Kelsen, era dada a partir da norma, rejeitando então a teoria de que o homem seria livre simplesmente por ser homem e na sua condição de homem ele é livre. Não, quem dá a liberdade para o homem é a norma.
Muito obrigado pela atenção, espero que tenha gostado e até a próxima.